Hoje eu quero dizer uma palavra sobre dois centuriões romanos, dois pagãos maravilhosos, que eram, em relação à fé, eram PhDs, em relação a Nicodemos, que era mestre em Israel, PhD sobre José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, PhD sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Jesus disse que ele era PhD sobre qualquer outra pessoa em Israel. Ele disse: em verdade eu vos digo que em todo Israel jamais encontrei uma fé como esta. Fé. Que fé é esta? É desse homem que chega a Jesus, quando ele entra em Cafarnaum, você está vendo aí o texto, e se apresenta diante dele como um centurião romano, implorando. Centuriões não imploravam a ninguém, eles eram os poderosos, ainda mais esse aqui, que era o chefe das forças de ocupação romanas na região da Galileia. Ele não implorava nada a ninguém, mas tem algo nele. Ele já viu Jesus, ele já ouviu Jesus, ele já enxergou de longe, ele já soube Jesus para ele, de algum modo. Então ele se aproxima e implorando o que ele não faria com um general romano, o que ele não faria com ninguém. Todavia, em relação a Jesus, ele faz, ele implora, ele se dobra, ele se verga, ele pede, ele derrama lágrimas, ele se sensibiliza todo, ele deixa para trás os protocolos, as insígnias, os ranqueamentos, o poder e a representação político-ideológica que ele carregava, ele esquece isso tudo. Na presença de Jesus, todas essas coisas precisam ser abandonadas e a gente tem que se vergar nu, desempoderado, quebrantadamente, como um ser humano cheio de fé. E é isso que acontece. Ele implora: Senhor, o meu criado. A oração não é por um filho, não é pela esposa, não é pela mãe, é por um criado, é por um escravo, um criado crescido na casa dele, a quem ele amava muito, tinha sentimentos paternais por aquela pessoa. Você veja a natureza desse indivíduo, desse pagão, os sentimentos paternais por um criado, com a capacidade de se humilhar, de implorar na presença de Jesus. E vejam em que nível ele coloca o criado, num nível correspondente a um filho, a um pai, a uma mãe, a esposa, alguém chegado. Ele implora. E o que ele implora na presença de Jesus? Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, morrendo, paralítico. Foi tomado por uma enfermidade que foi produzindo paralisia nele, nas pernas, nos braços, talvez um derrame radical. A gente não tem a menor chance de imaginar qual era a doença, mas ele estava paralítico na cama, perdendo os movimentos, se encarquilhando dia a dia, e ainda era provavelmente uma pessoa jovem, que ele amava tanto como se fosse um filho. Jaz de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eram gemidos, eram dores, o que designa determinado tipo de enfermidade, de paralisia, que provoque profundas dores físicas nas juntas, nos ossos,
na musculatura, sendo toda ela atrofiada. E esse indivíduo vai perdendo os movimentos, vai se tornando uma pessoa encolhida, como eu disse antes, encarquilhada e com dores e gemidos e gritos e sofrimentos contínuos. E esse homem tem poder sobre tudo e todos em Cafarnaum. Mas ele não tem nenhum poder sobre a dor, nenhum poder sobre o sofrimento, nenhum poder sobre a angústia de alguém a quem ele amava, nenhum poder sobre a enfermidade que destruía dia a dia essa pessoa a quem ele queria bem, em relação a cuja realidade tudo que ele tinha era apenas impotência. E ele pede socorro. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo, eu vou lá na tua casa. Onde é? Vamos, vamos. Me leva lá que eu vou. Ele tinha acabado de curar um leproso, metendo a mão na chaga do leproso, na ferida purulenta. O centurião também não queria saber quem ele tinha acabado de curar, não veio com uma bacia de água para ele lavar as mãos e depois ir na casa dele. Não, o centurião disse: esse que cura leprosos não se contamina com nada. Então, vem, cura o meu servo. E Jesus disse: eu vou. Aí vem a surpresa, o choque extraordinário. A adversativa desse homem, preste atenção, mais o centurião, esse que é maravilhoso. Jesus disse: eu vou. Onde é a tua casa? E é o sonho de todo mundo. Se você perguntar qual é o sonho de consumo de todo crente que gosta de parecer crente, é dizer: eu gostaria de ter vivido num dos dias de Jesus. Como eu gostaria de ser Maria e Marta para ele vir na minha casa. Como eu gostaria até de ser a samaritana para ele ficar 2 dias na minha casa. É o sonho dito dos crentes. Mas o centurião estava muito para além dos crentes, muito para além dos religiosos. Quando Jesus diz: eu vou, ele disse algo totalmente surpreendente: Senhor, não precisa que tu venhas à minha casa, que tu entres na minha casa. Crente iria dizer: vem, iria oferecer uma cadeira para ele sentar, e aquela cadeira iria virar a cadeira de Jesus. O copo no qual ele bebesse ia virar o copo de Jesus. O prato no qual ele comesse seria o prato de Jesus. A comida que ele comesse iria ser o cardápio de Jesus. Se fosse coisa de crente, hoje, como os crentes são, não apenas de hoje, mas desde muito tempo atrás, desde que a fé em Jesus se transformou em crença religiosa, desde que o santo de Deus em Cristo se transformou no sagrado do homem, apelidando Jesus, desde esse tempo, especialmente desde o 4º século, é que seria assim. Tudo seria fetiche e tudo teria um poder extraordinário. Nos nossos dias, meu Deus, isso aí iria render milhões e milhões e milhões e milhões. Todos esses aparatos, se fossem reais e existissem, até os irreais, os mentirosos, os inventados, ali nos fundos da igreja, quando o pessoal combina qual é a campanha do mês, já rende milhares e milhões. Sendo tudo falso, sendo tudo fajuto, imagine, se fosse mesmo arqueologicamente comprovado. Seria o fetiche dos fetiches, ia ter gente querendo chupar o pau do pratos. Os pratos eram, na maioria, de madeira.
Ia ter gente querendo fazer qualquer coisa, pagando milhares e milhões para beber na caneca de Jesus, só um golinho. Meu Deus, para comer a mesma comida do cardápio de Jesus. Esse pessoal que é o mesmo que chega para mim e diz: puxa, pastor, eu estou com saudade de alguma pregação assim do Senhor dos Exércitos, do Deus brabo, do Deus que dá cacete, daqueles que não agradam os crentes. Eu estou com saudade de uma coisa concreta assim, para eu pegar, me ofereça uma pedra santa de Jesus, uma pedra linda, que você tenha trazido de algum lugar, uma pedra do Sinai. Olha que coisa maravilhosa, uma pedra do Sinai, coisa linda, um seixo do mar da Galileia. Me ofereça. Aqui em casa eles só são pedra, que nem eu trouxe, me deram, porque eu mesmo nunca trouxe nem uma folhinha da Terra Santa. E se eu fiz isso, foi porque me deram, eu botei dentro da minha Bíblia e esqueci. Mas eu mesmo nunca fui e peguei, a não ser há muitos anos no passado, eu peguei pedras do deserto do Sinai e dei para alguns amigos que tinham vontade de ter aquelas pedras vermelhas, rosas, pretas, tão diferentes. Eu coloquei pregadas num madeiro, numa base, e eles levaram como presentes, mas era para eles e era só um presente, nada místico. Eu não disse que havia nenhuma graça especial, ao contrário, é só uma lembrança, é um souvenir, só isso. Mas para crente, se Jesus entrasse na casa deles, tudo iria virar fetiche de Jesus, os objetos sagrados de Cristo, conforme a crença religiosa faz até o dia de hoje. O centurião, porém, era mais crente do que os crentes. Tinha mais consciência espiritual do que os religiosos. Ele sabia que Jesus era santo, mas não era um objeto de fetiche. Aí ele diz: não preciso que tu entres na minha casa, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Não precisa. Mas apenas fala uma palavra, manda uma palavra, ordena uma palavra de cura ao meu servo. E o meu rapaz, era jovem, portanto, e o meu rapaz ficará curado. O cara abre mão daquilo que é o sonho de consumo de todo religioso. Jesus entrou na minha casa. Isso aqui é o Sagrado Coração de Jesus. Qualquer coisa. Meu Deus. Não, esse homem está para além da crença. Está para além do fetiche. Está para além dos lugares sagrados. Nem a casa dele, ele gostaria que se transformasse numa espécie de paróquia de Cristo, só porque Jesus entrou lá. Não sou digno de que tu entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Olha que coisa linda. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho autoridades superiores sobre a minha vida. E tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E também aqueles que estão sobre mim, quando eles me dão qualquer ordem, eu obedeço. Eu conheço o significado de autoridade e poder. E sei que os meus generais nunca viriam à minha casa me dar uma ordem. Eles só mandam uma palavra.
ou escreve um documento, eu leio e obedeço. É a palavra de autoridade. Também os meus soldados. Basta eu fazer uma leve menção do que tem que ser feito, eles saem na direção de realizar o meu intento. Isso é aqui, na hierarquia militar. A gente obedece para cima e os que estão abaixo obedecem para baixo. Tu és a autoridade suprema. Tu és. Eu não preciso que tu entres na minha casa, eu não sou nem digno disso. Quando Jesus ouviu essa palavra, admirou-se imensamente e disse àqueles que o seguiam, discípulos, apóstolos e curiosos, passando por discípulo, gente que estava ali à volta porque eram os reis da beirada, não podiam perder nada, mas não se comprometiam com coisa alguma. Jesus, ouvindo isso, disse àqueles que o seguiam, em verdade vos afirmo é a palavra, afirmo, em verdade vos afirmo. E olha o que ele afirma, que nem mesmo em Israel, no meio de todos os religiosos, em todas as sinagogas, entre os teólogos, entre os mestres, entre os rabinos, entre todos os que têm fé, em Israel eu nunca, na terra da religião, no povo da religião, nas crenças da religião, eu jamais encontrei uma fé como esta. Jamais. Aí vem o pior de tudo. Quando ele afirma ainda, digo-vos, é Jesus falando, que muitos, a porta é estreita, o caminho é estreito. Mas, segundo Jesus, enquanto a gente vai lendo os evangelhos, ele só usa a palavra muitos. Muitos virão para aqueles que não pertencem à religião. Na religião, ele diz, esforçai-vos. A religião, ele diz, vocês vão ficar de fora, vocês vão ser os que vão bater, como os que ficaram de fora da arca de Noé, quando o dilúvio chegou. Vocês têm todas as oportunidades todos os dias e não entram nunca, procrastinam sempre, adiam o tempo todo. Vocês são os reis da gestão do atraso. Por isso eu vos digo que muitos, enquanto a maioria de vocês não entrará, muitos entrarão. E eles virão de onde? Virão do Oriente. Virão do Oriente. Nos dias de Jesus, o Oriente mais conhecido era a Índia. Mas se sabia da China. Eventualmente, alguns comerciantes sabiam do Japão, Oriente. Mas a Turquia já era o Oriente. Muitos virão do Oriente. Todos esses lugares, culturas totalmente não judaicas. Gente que cresceu no meio de outros deuses, de Confúcio. Gente que seguia outras filosofias. Gente que seguia o budismo. Ou gente que seguia os muitos deuses hindus no Oriente. Enfim, aonde quer que já se concebesse o Oriente. O Oriente era tudo que os judeus não consideravam alguma coisa onde pudesse haver gente salva. Aliás, no Velho Testamento, existem textos que denunciam os cultos do Oriente, as crenças do Oriente, os ensinos do Oriente. E Jesus passa por cima disso tudo e desses todos e diz,
em verdade, eu vos digo que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente. Ocidente para Jesus já tinha a ver com todo o norte da África, com a região sul da Europa, com a Europa, que já eram realidades completamente conhecidas desde a antiguidade. O próprio Jonas, o profeta, quando quis fugir de Deus, pegou um navio para Tarsis, na Espanha. Jesus diz do Oriente e do Ocidente. Naquele tempo ainda não havia concepção da América, nem da América do Sul, nem dos índios, nem das culturas milenares dos incas, dos astecas, dos maia. Mas quando ele diz do Ocidente, ele, conquanto os outros não soubessem o que havia de amplidão para além da Europa, para além da África, no Ocidente, Jesus sabia. Jesus sabia, ele diz do Oriente e do Ocidente. Só dizer que gente do Oriente e do Ocidente estavam incluídas no que ele incluiria já era um absurdo, uma absoluta heresia. Para aqueles que eram da religião, em verdade eu vos digo que do Oriente, do Ocidente, virão muitos e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, os que deveriam, porque tiveram todas as explicações, a informação, a revelação, e estão diante de mim do Evangelho vivo e encarnado da palavra do Deus vivo. Vocês que deveriam ser os filhos do reino, porque tiveram todos os privilégios informativos, serão, no entanto, lançados para fora, nas trevas, na escuridão, na alienação. E quando vocês virem isso, então haverá choro e ranger de dentes, que é a expressão usada para designar inferno. O inferno está aqui como oportunidades repetidas e não aceitas. E as pessoas vão se colocando fora do reino. Vão se colocando fora, não são expulsas, se expulsam. Não são expulsas, só não entram. Não são expulsas, só não creem. Não são expulsas, apenas não querem. E depois não entendem a razão do inferno as habitar, com as angústias crescentes de choro e ranger de dentes, que já começa aqui, quando a gente vê os filhos da religião sofrendo, angustiados, com choro e ranger de dentes, alguns já buscando a morte, o suicídio, a depressão, a agonia, porque nunca quiseram ouvir, crer e entrar pela porta do reino, que não é a porta da igreja do templo, é a porta da fé, é num lugar invisível, é no coração, como foi com o centurião, que disse, não é na minha casa, e eu não sou digno nem que tu entres lá, isso é tolice. Eu só quero a tua palavra. É a tua palavra, crida, que realiza tudo e que nos inclui na vida. Isso eu quero, ser incluído no que tu chamas de vida. E Jesus então se admira e diz, em todo Israel eu nunca vi uma fé como essa. No texto de Lucas 7, de 1 a 10, a exclamação de Jesus é ainda mais forte. Ele toma ar, em verdade eu vos digo que todo Israel eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei uma fé como esta. Não achei.
Eu tenho procurado, mas não achei uma fé como esta. Então disse Jesus ao centurião. Então disse Jesus ao homem sem religião. Então disse Jesus ao homem sem religião, ao homem sem fetiche, ao homem sem sagrado, ao homem de fé, que cria nos poderes do invisível. Ele não diz, vai lá e fala uma palavra no ouvido do meu servo, bota a mão sobre ele. Não precisa nem chegar, nem ir, nem andar, nem entrar. É só falar que tu queres. Não precisa gritar. Basta tu dizeres, eu quero. E o meu servo vai ficar curado. Então disse Jesus ao centurião, vai-te para casa e seja feito conforme a tua fé. Conforme aquela fé, ainda que o moço estivesse morto, ele viveria. O moço estava todo enquirquilhado, todo atrofiado, quando o centurião chegou lá e entrou em casa. O servo estava completamente curado, em pé, refeito, forte. Tinha retornado a ele toda a vitalidade da juventude, o poder, a energia. Imagina a alegria, o abraço, o beijo, o peito no peito daquele homem forte, abraçando o seu servo como um pai abraça um filho, beijando-o como quem beija a face de Deus com toda a gratidão. Que coisa extraordinária! É aqui no Evangelho que estão as cenas mais maravilhosas de toda a história humana. Você não vê nada tão lindo em toda a história dos romanos, nem em toda a história grega. Para ter uma coisa mais bonita tem que ser um mito, porque você não acha isso em lugar nenhum, em cultura nenhuma, em coisa alguma. Tem que ser algo relacionado a Jesus para carregar essa beleza, esse poder, essa fascinação incomparável. E esse homem é extraordinário. Ele não quer dar trabalho a Jesus. Ele já passou das besteiras, ele já passou das fisicalidades, ele já passou das crenças fetichistas. Abençoa essa pedra. Se fosse crente, um pouco mais reservado, ele iria dizer, abençoa essa pedra, bota a tua mão. Ai, meu Deus, essa pedra está ungida. Agora eu vou levar, vou colocar embaixo do travesseiro dele para ele ficar curado. Como fazem comigo. Trazem fotos, trazem panos, trazem tudo. Tem gente que chega, não é antigamente não, é agora, onde eu vou. E aí as pessoas vêm falar comigo, fazem filas que duram 2 horas, 2h30, 3 horas às vezes. E tem gente que chega, eu suado, aí passa um lenço na minha testa, me enxugam. Eu penso que estão me enxugando e a pessoa daqui a pouco dobra e beija e diz, eu vou levar e vou passar esse suor na testa do meu marido quando ele estiver dormindo para ver se ele se converte. E eu digo, não faça isso não precisa. Isso é fetiche, isso não converte ninguém. Não converte. Eu te garanto que não converte o teu marido. Mas as pessoas são assim, porque elas não creram no Evangelho até hoje. O outro centurião, que aparece aí mencionado em Mateus 27:54, que surpreendentemente tem uma história bem mais curta para eu concluir agora. É quase só ler. Jesus está morrendo, é a cena da crucificação,
Desde o meio-dia ele está assim agonizante, pregado ali, já há algum tempo. Aí quando chega ao meio-dia, a terra vai escurecendo. Até a hora nona, até as 3 da tarde, por volta da hora nona, das 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Era uma alusão explícita ao Salmo 22, ao cumprimento do Salmo 22. Aí os que estavam ali não entenderam nada, pensavam que ele estava chamando por Elias. Ele não estava, ele só estava repetindo o Salmo 22, dizendo, essa profecia está se cumprindo em mim. Então, alguns foram pegar vinagre embebido, uma esponja embebida em vinagre, colocaram na boca dele, ele provando não quis beber. Outros disseram, ele está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, morreu, entregou o espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou. Então, eis que o véu do santuário, lá dentro de Jerusalém, que era um véu espesso, grosso, enorme, difícil de rasgar, talvez difícil de se cortar com a espada, de tão grosso que ele era, foi rasgado por mãos invisíveis de alto a baixo, enorme. Atrás do véu tinha o Santo dos Santos. Para quem entende a arquitetura do Templo de Jerusalém, aquilo era um símbolo mostrando que a separação entre Deus e os homens tinha sido rasgada pelas mãos divinas, de alto a baixo, que o caminho para o acesso a Deus estava garantido na cruz. O caminho de acesso a Deus está garantido na cruz. O véu foi rasgado de alto a baixo, porque o caminho de acesso a Deus está garantido na cruz. Rasgou-se o véu do santuário em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí vem onde eu quero chegar, no verso 54, preste atenção. Tinha um centurião ali. Não era o centurião da Galiléia, era outro centurião, era o centurião das forças de ocupação em Jerusalém. O centurião estava incumbido de guardar aquela crucificação que era a mais importante, em relação à qual ele já fora incumbido. Lá estava ele, cuidando para que tudo acontecesse conforme as ordens e os ritos e as liturgias da execução romana por crucificação. Lá estava ele. Quando tudo isso aconteceu, o centurião e os que com ele guardavam o corpo de Jesus pendurado na cruz, vendo o terremoto e tudo o que se passava, a escuridão, as rochas quebrando, aquela coisa completamente alienígena, ficaram possuídos de grande pavor, de temor, de um medo assombroso. E eles disseram, o centurião e todos os outros com ele, chocados, disseram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Outra vez, são os de fora que recebem a revelação primeiro. É o centurião da Galiléia, é o malfeitor ao lado de Jesus, que olha para o lado e entende que Jesus está tomando o lugar dele, crê que Jesus poderia justificá-lo, apesar dele ser um injusto.
e afirma isso a Jesus. Lembra-te de mim, Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É um outro de fora, é um outro marginal. E agora aqui é o centurião, com os que o ajudavam outros soldados romanos. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Enquanto em Jerusalém estavam cuidando para que o corpo de Jesus fosse selado numa tumba, para que guardas fossem postos à porta, para que não houvesse nenhuma história de ressurreição, nenhum malogro, nenhuma fake news, tudo isso. Mas o centurião romano e os que com ele estavam diziam, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Impressionante como quanto mais o indivíduo se chafurda de religião, nada no pântano do sagrado e das crenças fetichistas de todos os tipos. Tem gente que é um crucifixo, tem gente que é água benta, tem gente que é água fluidificada, tem gente que é a rosa ungida, tem gente que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Não vou nem pegar a minha, que ela não merece ser maltratada. A Bíblia Sagrada é o meu fetiche, Senhor. Eu não digo isso para Deus, mas eu abro no Salmo 91 para expulsar demônios lá em casa. A Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Ou então, é um pastor ungido, você assim considera. Ou então é um culto de poder. Ou como tem gente que vem para mim e diz, não, quando eu subo a montanha e eu oro lá, Deus me ouve sempre. Eu digo, mas por que precisa subir a montanha? Jesus disse, entre no seu quarto e fale com seu pai. Não, é porque entrar no quarto é pouco demais, eu gosto de suar, fazer um esforço até chegar lá no topo, resfolegante. Aí Deus vê o meu sacrifício, eu falo, eu acho que ele me ouve melhor lá de cima. Tudo isso é coisa que o centurião não faria. É coisa que nenhum pagão faria. Isso é coisa de gente da religião, que vai ficando boba de religião, de crenças. O centurião está para além disso. Ele já está adorando a Deus em espírito e em verdade. Não está preso a lugares, nem a templos, nem a shrines sagradas, nem a águas bentas, nem a imposição de mãos de Jesus. Ele crê que nem isso precisava, bastava uma palavra. E ele cria, e aquela palavra era energizadora de tudo, era a autoridade que realizaria qualquer desejo divino. E ele pedia que o desejo de Jesus fosse igual ao dele, que Jesus curasse o servo a quem ele amava. Aí a gente está separando os meninos dos homens, não é, gente? Esses centuriões trazem lições extraordinárias. Todos os pagãos do Novo Testamento trazem lições maravilhosas. As maiores manifestações de fé e de revelação de Deus aconteceram aos pagãos que estavam fora das fronteiras da religião. Foi por isso que quando eu fui escrever a minha tese para ser ordenado ministro presbiteriano com 20 anos para 21 anos de idade, eu tinha 20 quando fui ordenado. E a tese foi essa. Eu fui listando todas essas ações da relação de Deus com o pessoal que estava fora da religião. E chocado, fui verificando que as maiores manifestações de fé e as maiores respostas perplexas, chocadas de Jesus à manifestação humana, todas elas tinham acontecido vinculadas a gente que estava fora da religião.
fora dos portões, fora do sagrado, e que nem conheciam, às vezes, as Escrituras, não conheciam nada, como esses aqui não sabiam de coisa alguma, mas tinham olhado e tinham crido e tinham visto, e não tinham precisado de catequese para crer. O Espírito Santo lhes dera testemunho no coração e eles não resistiram, eles creram no silêncio dos seus seres, eles creram. Eles foram esmagados pelas evidências do amor de Deus e creram e confessaram e fizeram a boa confissão, não apenas com a boca, mas porque creram com o coração e porque manifestaram com as ações e obras das suas decisões, com os frutos das suas confissões. Com os frutos das suas confissões. Eles manifestaram o que criam pelos frutos das suas confissões. Você entendeu? Eu só estou trazendo o Evangelho de volta para ver se a gente, na simplicidade, aprende a crer, aprende a adorar a Deus em espírito, a crer em Deus em espírito, e a tirar todos esses babilaques, esses souvenirs, tudo isso de cima da gente, todo esse fetiche religioso, todos esses vibradores religiosos, tudo isso de cima da gente. E apenas crermos em espírito e em verdade, que Ele é a autoridade suprema, que a palavra dele é verdade. Senhor Jesus, eu peço agora que essa palavra realize hoje aquilo que ela realizou na vida de todo aquele que creu, e que crê em Ti de verdade. É o que eu te peço agora, com meu coração curvado, quebrantado, clamando a Ti, me unindo ao centurião, eu que, como ele, sou apenas um pagão que creu. Em nome de Jesus. Amém e amém.